Tem uma entidade malévola na casa. Você está prestes a ver pessoas reais. Eu fiquei totalmente apavorado. Revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. Aquilo me deixava completamente apavorada. Quando múltiplas testemunhas acabam com qualquer sombra de dúvida. Ainda bem que não sou só eu. Eu escondi isso por 30 anos. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Várias testemunhas. Claquete, História 29, Laurie, Tomada 1. As minhas lembranças da casa dos meus avós são lembranças muito assustadoras, de dar pesadelo. Eu morria de medo de ir lá. Eu nunca me senti confortável. Eu tinha a sensação de que tinha sempre alguém me observando. Eu sempre ficava tensa, achando que alguma coisa ia acontecer. Laurie não sabia como explicar às outras pessoas a sensação de mau agouro que ela sentia na casa. Eu lembro que estava na casa, sentada na sala de estar, e ouvi alguém rindo lá em cima. Eu sabia que não tinha ninguém lá em cima. E eu não vi ninguém. Mas eu sentia que tinha mesmo alguém lá. A risada que eu ouvi não parecia uma risada assim alegre, como se alguém estivesse rindo de uma piada. Era uma risada meio sinistra, uma risada do tipo: eu vou pegar você. Laurie não era a única sensível à atmosfera da casa. O primo dela também sentia. Quando o tempo não estava bom, a gente ia brincar no porão. O aquecedor ficava em um dos cantos. E eu me lembro muito bem que a gente sempre brincava que era lá que o fantasma tinha sido enterrado. Porque perto do aquecedor tinha uma depressão no chão. E era um chão muito velho, tipo de linóleo sobre a terra. E essa parte do chão afundou com o tempo. E ela tinha o tamanho e o formato de um túmulo. Era muito assustador. Vamos sair daqui. Até o momento, Laurie só visitava a casa dos avós. Mas isso estava prestes a mudar. Meus pais se divorciaram e nós mudamos para a casa dos meus avós. Eu já não estava muito feliz porque os meus pais tinham se separado, mas o fato de ter que morar naquela casa era um pesadelo que tinha se tornado realidade. Eu me senti como se tivesse sido condenada a ir para a cadeia. Quando nos mudamos para lá, eu notei que, independente da época do ano, existiam certas áreas da casa que eram sempre muito geladas. Uma delas era o meu quarto. E, sabe, não fazia sentido porque o meu quarto recebia sol a manhã toda. Era desse lado da casa. Então ele devia ser claro, alegre e bem aquecido. Mas ele não era. Laurie tentou ignorar as estranhas experiências, mas elas continuaram. Tinha uma cadeira de balanço bem velha. Eu ouvia aquele barulho. Eu olhava e a cadeira estava se mexendo. Para frente, para trás, para frente, para trás. E então ela parava. Parava totalmente, como se a pessoa tivesse colocado os pés no chão. Então, eu olhava de novo para a cadeira e ela estava balançando.
Eu sempre tinha a sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu odiava aquela cadeira. Aquela cadeira me deixava completamente apavorada. E quando eu me levantava para ir contar para minha avó, ela parava. A minha avó era uma pessoa muito religiosa. Então a gente tinha muitas imagens de temas religiosos espalhados pela casa. Então eu pedi para minha avó uma imagem da Nossa Senhora para colocar no meu quarto. Eu esperava que aquilo fosse diminuir as aparições, ou seja lá o que era aquilo. Mas a entidade não se intimidou. A imagem literalmente caiu da parede. O prego ainda estava na parede, então ele não caiu da parede. A imagem foi retirada do prego. O gancho ainda estava na imagem, intacto. De manhã eu me arrumava para ir para a escola, eu tirava as roupas da gaveta, eu fechava a gaveta, vestia a roupa e quando eu me virava, todas as gavetas estavam abertas. Eu fechava as gavetas, ia ao banheiro e quando voltava para o quarto, todas as gavetas estavam abertas. Meus pertences sempre iam parar em outro lugar. A minha mãe e a minha avó viviam dizendo que era só a minha imaginação e que eu tinha que parar com essa bobagem porque eu estava assustando as crianças mais novas. Um espírito pode escolher, na maioria das vezes, com quem ele quer se comunicar. E, às vezes, ele pode encontrar pessoas que são mais abertas para vê-los. E o que eu descobri nas minhas viagens de investigação é que crianças são mais suscetíveis a ver os espíritos. E é provável que uma criança já tenha visto alguma coisa que uma pessoa comum provavelmente não viu, ou pelo menos não quer ver. As coisas ficaram muito mais intensas no meu quarto, especialmente. Eu comecei a ouvir como se alguém arranhasse a parede. Como se alguém estivesse preso na parede tentando sair. Arranhões muito fortes. E eu sentia que tinha alguém bem atrás de mim. E eu sentia que não conseguia respirar quando isso acontecia, como se isso tirasse todo o ar do meu quarto. Eu me sentia sufocada. Aquilo me deixava apavorada. Eu achava que ia morrer. Em algum momento, isso acabava recuando para o outro lado da cama. Até agora, só Laurie tinha presenciado fenômenos estranhos na casa. Mas não seria assim por muito tempo. Teve um dia, acho que eu tinha 16 ou 17 anos e chamei um amigo para dormir em casa porque a gente tinha saído, ele tinha pedido o ônibus para casa, então eu falei que ele podia ficar no meu quarto e eu fui dormir no sofá. Ele desceu bem no meio da noite. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava dormindo no sofá e ele me acordou e disse: eu vou para casa. Eu não consigo dormir no seu quarto. Ele disse que alguma coisa acordou ele. Era escura, estava bem em cima dele. Ele disse que sentia que aquilo ia acabar sufocando ele ou então matando ele. Quando isso aconteceu, então eu percebi que aquilo não era só eu não era doida. Isso estava realmente acontecendo, porque eu nunca tinha contado isso pra ninguém. E quando alguém vem pra você e fala exatamente o que aconteceu comigo, era, tipo, muito assustador. Mas, de certa maneira, eu acho que eu fiquei feliz, porque eu sabia. Foi quando eu soube que eu não era doida.
Então, um dia, as minhas amigas e eu resolvemos tentar descobrir quem poderia ser. E o que ele realmente queria fazer. Então, decidimos usar uma tábua Ouija para tentar fazer contato com o espírito que estava na casa. Então, aquilo começou a se mexer muito facilmente. Eu acho que se mexia deliberadamente. Perguntamos, então, o nome e parecia que a gente estava falando com uma mulher. E ela disse que se chamava Fran. Uma das minhas amigas acabou ficando com muito medo e quis parar de fazer aquilo. Então, ela saiu do círculo. Eu perguntei se a Fran era a mulher que eu costumava ouvir rindo em diferentes ocasiões e se era ela quem estava abrindo as minhas gavetas. A Fran disse que ela tinha morado naquela casa. E ela nos disse que ela tinha cometido suicídio. Se você é alguém que invoca espíritos ou você mexe com, sabe, magia ou esse tipo de coisa, isso tem influências negativas. Se você for até a casa de alguém, é possível que um espírito veja você como uma espécie de ameaça. Uma noite, estava no meu quarto dormindo e alguma coisa me acordou. Então eu vi uma mulher parada lá e vi que ela estava segurando uma corda e ela estava olhando para mim. Ela colocou a corda em volta do pescoço e apertou um nó. Eu estava indo para a beirada da cama. E quando eu cheguei na beirada da cama e fui colocar os pés no chão, ela levantou a cabeça, tirou a corda do pescoço e desceu. Eu fiquei com tanto medo que eu levantei e saí correndo. Então, eu fui ao quarto dos meus avós, que ficava no andar de baixo, e comecei a gritar para poder acordar eles. E a fantasma disse que eles não iam acordar, que ela tinha colocado eles para dormir. Laurie estava com tanto medo que ficou acordada a noite toda. Meus avós acordaram de manhã e eu perguntei para eles se por acaso ouviram alguma coisa de noite. Eles disseram que não. Ela ainda está lá, mas nunca me tocou e não fez muitas coisas. E assim que eu fiz 18 anos, eu fui embora daquela casa. Então, eu me mudei com as minhas amigas que estavam se mudando para Virginia Beach e eu fui junto. Eu ainda estou tentando me recuperar do que eu passei naquela casa. E eu acho que vou ser assombrada por essa experiência pelo resto da minha vida. Se mais de uma pessoa testemunha um fenômeno paranormal, isso pode provar que a experiência é real. Mas quando o fenômeno é realmente aterrorizante, o fato de ter várias testemunhas não oferece muito conforto. Claquete, História 27, Frank, Tomada 1. Essa é a primeira vez que eu conto essa história publicamente. Quando eu conheci a Márcia, ela era garçonete e trabalhava para mim em um restaurante. Com o passar do tempo, ficamos amigos e começamos a namorar.
eu levava pelo menos 1 hora de carro para ir ver ela, então estava ficando bem cansativo. Nós discutimos a ideia de alugar um lugar mais perto de onde eu morava, para ele não ter que dirigir tanto depois de sair da minha casa. Eu ainda morava com os meus pais. Encontramos uma casa para alugar em Mount Tabor. Na verdade, eles queriam alguém para dividir a casa. E as outras pessoas só ficavam lá durante a semana. Funcionou perfeitamente pra gente, porque ele estava bem perto e não precisava dormir no sofá da casa dos meus pais. Frank se mudou para a casa nova. Ele estava animado com o relacionamento com Márcia. 4 ou 5 semanas de eu ter me mudado, eu estava na sala e as cortinas começaram a se mexer. Era uma casa antiga, mas a gente tinha colocado plástico nas janelas para que elas ficassem bem seladas. Não tinha motivo para as cortinas se mexerem porque as janelas estavam seladas. Então a temperatura caiu muito. Saía vapor da minha boca, parecia que eu tinha entrado em um freezer. E aquilo não foi a única coisa estranha que aconteceu. Seguido de fogo. Eu estava no meu quarto e eu ouvi o rádio lá embaixo. Com a rua Union. Dava para ouvir as estações mudando. Era um rádio antigo e dava para ouvir as estações mudando. Ele parou em uma estação de jazz de música dos anos 40. E eu pensei, quem está ouvindo isso? Eu olhei em volta, eu estava no 2º andar, olhei no quarto das pessoas que moravam comigo, eles não estavam lá. Então comecei a descer as escadas e assim que eu cheguei no andar de baixo, a música parou. Estava desligado. Voltei lá para cima e eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada. Alguns minutos depois eu ouvi o rádio ligar de novo. Eu voltei lá para baixo e quando eu cheguei, ele desligou. Quando eu ficava no meu quarto, assistindo TV, eu ouvia batidas e golpes, às vezes arranhões. E eu ouvia vozes falando, murmurando. E um dia eu lembro bem que eu estava assistindo TV e eu ouvi atrás de mim no corredor. Então desliguei a TV. Era um murmúrio fraco, então pensei que tinha alguém em casa. Então fui conferir, mas não tinha ninguém. Parou. Frank parou de ignorar esses fenômenos estranhos. Mas ele estava curioso para saber se as pessoas que moravam com ele tinham experiências semelhantes. Eu não me encontrava muito com eles, eu raramente via ele. Não existia muita comunicação e eu nunca falava com eles quando a gente se encontrava. E aí? E aí, como é que você estão tá? as coisas, cara? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Bom saber. Teve um momento onde um deles, Greg, estava na cozinha. A gente estava conversando banalidades, jogando conversa fora. Ai, cara, você viu aquilo? Não, você viu o quê? De repente, ele olhou assustado por cima do meu ombro, como se tivesse visto alguma coisa. Eu falei com ele, qual o problema? Ele disse, bom, eu vi uma sombra subindo as escadas. E eu disse, ainda bem que não sou só eu. Né? É sempre bom ter outras pessoas para validar o que você viu ou o que você acha que viu. Isso ajuda porque, como investigador, você perde esse senso de investigação quando alguma coisa acontece, porque você quer acreditar que o sobrenatural existe ou acreditar que aquela casa em particular é assombrada. Com a confirmação de que outras pessoas estavam vendo a mesma coisa, Frank finalmente se abriu com Márcia. Eu não acreditei em nada daquilo, porque eu era muito cética. E eu simplesmente não acreditei nele. Deixei pra lá. Eu disse, olha,
você deve estar louco. Esquece isso. Na manhã seguinte, Márcia não era mais cética. A gente estava deitado vendo TV e aí... De repente, ouvimos barulho de água. Você ouviu isso? Ouvi. Ai, meu Deus. Eu fui até lá, abri a porta do banheiro e o chuveiro estava ligado e as torneiras abertas. Então eu fechei tudo, deixei a porta aberta, voltei para o quarto. 6 ou 7 minutos depois, de repente começamos a ouvir shhh, e ela falou, não pode ser. Eu disse, é inacreditável, não pode ser verdade, não pode ser. Ela saiu correndo da casa o mais rápido que ela conseguia. Porque naquele momento eu disse, não quero mais ficar aqui. Frank estava perdendo a paciência com a casa. De repente eu ouvi um estrondo de trovões e a energia acabou. Eu não sabia se era só na minha casa ou no bairro todo, eu não tinha certeza, então fui lá para baixo. Fui até o porão, porque o disjuntor ficava no porão. Encontrei o quadro de distribuição. Enquanto eu fazia isso, ficou muito frio. Eu senti alguma coisa atrás de mim. Eram 2 luzes vermelhas, olhos, não sei dizer o que eram. Fui correndo em direção às portas que se abrem para o quintal. Eu abri a tranca, abri a porta. Entrei no meu carro e fui embora. Eu pago o aluguel, não tem problema, mas vou embora. Não ligo, eu estava feliz por sair dali. Voltamos lá, tiramos tudo em menos de 1 hora e eu fui embora. Ser expulso da sua casa por uma entidade é uma experiência assustadora. Mas algumas pessoas não podem ir embora, mesmo quando a família inteira está sendo aterrorizada. História 24, Cheryl, tomada 1. Meu nome é Cheryl Arnott, sou de Lakewood, Pensilvânia. Ken é meu marido. Nos conhecemos na internet há muito tempo. Decidimos nos juntar e arrumar um lugar para morar. Encontramos uma casa que era... Ela parecia uma casa de rancho. Me apaixonei por ela logo de cara porque a cozinha tinha exatamente o tamanho que eu queria. Quem se mudou para lá foi eu, Ken, meu filho e minha filha. Parecia que era seguro porque era uma boa região. Era um lar. Ia ser um lugar para dividir lembranças, um lugar para dividir nossas vidas. Cheryl e a família dela tinham tudo o que eles queriam. Mas isso foi só nos primeiros dias. A primeira vez que eu percebi uma coisa estranha foi quando fui recolher a roupa suja. Como sempre, fazia isso uma vez por semana. Eu estava separando as roupas e, de repente, tive a sensação de que eu não estava sozinha. Parecia que tinha mais alguém ali. Então, o que eu fiz foi tirar a cesta da minha frente. Eu olhei em volta no corredor. E, então... eu achei que tivesse alguém ali, mas eu não vi ninguém.
Você pode ver alguma coisa com o canto do olho, um movimento, e claro, o movimento faz você virar a cabeça para olhar, mas quando você vira a cabeça não tem nada lá, mas você sabe que viu alguma coisa, porque alguma coisa se moveu. Eu pensei, que loucura, mas tudo bem, tá bom, você tá cansada, tinha que ter uma explicação. Espíritos normalmente podem se mostrar de várias maneiras. Pode ser através de um ponto frio, pode ser que você veja alguma coisa com o canto dos olhos se conseguir olhar depressa. E muitas vezes o que chamamos, eu gosto de usar o termo corrente fantasma. De repente, você sente uma brisa, ela pode passar por você, ou talvez alguma coisa se move, uma cortina, um objeto, só para você saber que eles estão ali. Eles podem fazer isso. É mais uma forma de comunicação, é uma manifestação de energia. Mas a procura de Cheryl por respostas só traria mais perguntas. Eu estava no quarto. E aí senti alguma coisa se esfregando na minha perna. Achei que fosse meu gato. Então, fui afastar o gato e quando eu olhei não tinha nada lá. Então, não era o gato. Estava se esfregando na minha perna, estava insistindo em chamar minha atenção. Você não pode, sabe... Palavras não podem descrever a sensação, porque você pensa que é só que não é real, porque não poderia estar acontecendo. É assustador, porque é um contato físico. Alguma coisa encostou em mim e eu não via nada encostando em mim. Não dá para entender. Eu não comentei isso com ninguém por um tempo. O Ken foi a primeira pessoa para quem eu contei. Ele não acreditava no que ele não tinha sentido nem tinha visto. Cheryl tentou ignorar os acontecimentos estranhos e seguir com a vida dela. A Bonnie veio morar com a gente uns 2 ou 3 anos depois que compramos a casa. Ela é como uma mãe para mim. Meus filhos até chamam ela de vovó Bonnie. Ela é uma ótima influência e uma ótima figura materna. Eu confio muito nela. Era como uma grande família. Eu gostava da companhia deles e eles gostavam da minha. Podíamos sempre contar uns com os outros. Eles montaram um quarto para mim no porão. Enquanto a família se ajustava à nova rotina, os fenômenos misteriosos recomeçaram. Estávamos jogando palavras cruzadas. Era de dia. E todo mundo estava concentrado e prestando atenção no jogo. A Bonnie disse que estava com sede, então ela se levantou, foi até o armário e pegou uma bebida. Ah, viu isso? Olha só. Você acertou. De repente, eu olhei para a lata e ela se mexeu. A lata estava se mexendo sozinha. Eu cutuquei o Ken. Fiquei apavorada. Eu não conseguia falar. Eu estava boquiaberta. Eu fiquei apontando e cutucando e apontando para aquela coisa, fazendo... Não saía mais nada. Então, de repente, a lata fez... Eu estava apavorada, porque eu pensei que a qualquer momento a lata ia sair voando. Ela não ia me acertar. Eu estava pronta para sair correndo. Quando nós 3 vimos, a gente sabia que tinha alguma coisa naquela casa. E essa coisa queria chamar nossa atenção. Mas quem, o quê, por quê, onde, tudo isso eu não tenho a menor ideia. O nosso maior medo era o que poderia acontecer depois. A família estava no limite. Depois daquele dia, a atividade na casa começou a aumentar e toda vez que eu estava saindo da cozinha, indo para a sala e eu via alguma coisa se aproximando, eu achava que era o Ken, porque a sombra, ou seja, lá o que era do tamanho dele. Ele mede 1,90
e ela vinha na minha direção. Eu virava pensando que era o Ken, e quando eu me virava não tinha nada lá. Eram sempre sombras, sombras escuras. Eles procuraram maneiras de afastar a presença indesejada. Eu pensei em mudar de casa, mas acontece que uma mudança não era uma opção, porque tudo que a gente tinha estava ligado àquela casa. A gente não podia dizer, tá legal, cansei de você, casa, adeus. Não dá pra colocar tudo na bolsa e simplesmente ir embora. Não tínhamos pra onde ir. Bonnie logo se arrependeria da decisão de se mudar para aquela casa. Eu estava na mesa, eu estava sozinha. Estavam todos dormindo. Eu ouvia um barulho atrás de mim. Eu achei que fosse uma das crianças que estava tentando me assustar. Eu notei sombras. Então comecei a prestar mais atenção. Era uma lembrança preciosa que eu colecionava. Uma tigela de vidro caiu no chão e se espalhou por todo lado. Menos o anjo no interior. Ele ficou intacto, a não ser a cabeça. A cabeça foi cortada. Naquele momento eu sabia que tinha alguma coisa ali. Mas eu não... Em nenhum momento eu achei que era amigável. Se fosse amigável, não ia te deixar com tanto medo e eu não ia querer sair correndo. Se fosse amigável, eu não faria isso. Uma noite, meu filho estava no quarto dele. Ele já tinha ido dormir. Ele tinha uma namorada, ela se chamava Nicole. Ele ouviu uma mulher do lado de fora do quarto dele, falando para ele matar a Nicole. Ele disse que ela fez isso por uns 5 minutos. Meu filho ficou apavorado. Qualquer um ficaria. Como essa pessoa ou essa coisa que está fora do meu quarto, como sabe o nome da minha namorada? Como ela sabe alguma coisa? O que mais ela sabe sobre mim? O que mais ela vai dizer? Quando amanheceu, Cheryl achou que ela estava segura. Eu levantei e fui tomar banho. Eu estava lá tomando banho, tinha coisas para fazer, eu estava planejando meu dia. Eu estava lá, lavando o cabelo. Quando eu senti uma mão. Depois de experiências com uma entidade maligna em sua casa, Cheryl Arnott e sua família viviam constantemente com medo. Fui tomar banho. Eu estava lavando meu cabelo quando eu senti uma mão. Eu dei um pulo, aquilo me deixou assustada. Mas só que não tinha ninguém lá. Aquela coisa estava tentando chamar minha atenção e me assustar. Porque se fosse amigável, não ia me assustar daquela maneira. Eu saí de lá e nunca mais voltei naquele banheiro para tomar banho ou qualquer outra coisa. Algumas semanas depois, os fenômenos ficaram mais bizarros. A gente estava na cama, assistindo TV. Vi uma coisa se mexendo, uma névoa.
se movendo em câmera lenta. O Ken disse: "Ah, meu Deus, tá vendo isso?" E foi... o que você fica confuso porque você pensa... isso não é normal, isso não acontece, isso é uma loucura. Ninguém estava dormindo, ninguém acordou de um sonho. Foi a gota d'água quando esse tipo de coisa começou a acontecer. Eu não aguentava mais. Fui até a cozinha, estava conversando alguma coisa com o Ken, eu não lembro o que era. A gente estava lá conversando. Alguma coisa me empurrou. Eu bati na porta e caí. Eu caí de costas no chão. O Ken veio me ajudar, eu pensei, ah, meu Deus, eu estava lá e não foi... Tipo, sabe, o chão não se mexeu, eu não estava pisando em gelo, nem nada do tipo. Isso é óbvio, sabe? O que aconteceu é que alguém me empurrou. Eu fui empurrada. Eu fui jogada, não era nada amigável. Se fosse uma pessoa na rua, sabe? Uma pessoa não ia admitir isso, porque você pode chamar a polícia se alguém te empurra assim, desse jeito. Sempre que anoitecia, a família tinha medo do que poderia acontecer. Eu estava deitada uma noite e, sabe, parecia que tinha alguém ali. Parecia que tinha alguém atrás de mim. Naquele momento, eu não me sentia segura na casa. Era uma mulher dessa altura, de pé. Não era uma criança, era uma mulher adulta. O cabelo dela estava jogado para frente, estava bagunçado, como se ela nunca... Ela precisava muito cortar o cabelo. Ela estava parada, olhando para mim. Ela deixou que eu olhasse para ela primeiro. Depois apareceram faíscas, mas estava tudo escuro. E então aquelas faíscas começaram a desaparecer devagar. Eu me sentia como um cervo na floresta e um caçador ia... Eu esperava que alguma coisa fosse acontecer. E eu me senti extremamente vulnerável. Um alvo vulnerável na minha própria casa. Eles não podiam mais viver daquela maneira e procuraram ajuda. Então foi através de um amigo na rede social que conseguimos encontrar as pessoas certas. Basicamente, o plano era ir até lá, validar a história, se o que eles diziam estava mesmo acontecendo, aquilo de uma vez da casa deles. Você que procura o Senhor, olhe para a rocha. Ele consolará todas as suas tragédias. Ele transformará seu deserto em um Éden e sua solidão no jardim do Senhor. Temos óleo que foi abençoado e vamos em cada quarto e fazemos o sinal da cruz em todas as janelas. E lemos passagens da Bíblia para limpar o quarto. De quarto em quarto. Então, finalmente chegamos lá fora. Assim que chegamos lá fora, abençoamos a porta e isso se faz dos dois lados. Depois que o Keith e a equipe dele vieram, ficou tudo muito mais calmo. Agora eu posso respirar aliviada e não ficar preocupada com o que eu vou ouvir ou o que eu vou ver agora. Foi Deus que enviou ele, é isso que eu penso. Ele foi enviado por Deus. Ele e a equipe dele são pessoas incríveis.